Humanos! Sai de volta. Eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes que eu vou postar, considerando o começo da nossa conversa, dos nossos cursos. O título dele é Aprendendo a Aprender. E ele não vai ser especificamente sobre técnicas para melhorar o nosso desempenho em termos de aprendizagem de maneira geral. Na verdade, ele é um passo anterior a esse, que é ao mesmo tempo uma crítica e uma apresentação do porquê trabalhar com metodologia ativa e aprendizagem baseada em problemas. E aí eu não vou ficar aqui muito teórico da lógica assim, você, segundo fulano, não vai adiantar de nada fazer isso. Então eu quero sua atenção nesse momento para a gente conseguir de novo e junto entender o que eu tenho a dizer. Quando a gente está na infância, o mundo é toda uma caixa de descoberta. Você pega as coisas, joga no chão, pega de novo, joga no chão. Normalmente você joga no chão, seu pai e sua mãe pegam para você e isso segue ad eterno. E a gente ali está fazendo um monte de inferências, assim, causa e consequência, testando a paciência dos outros, dependendo da idade, e por aí vai. Então o mundo é essencialmente uma lógica em que você está atuando a partir de uma descoberta, de um estímulo novo. Tem um estímulo novo na sua frente, você quer saber como é que ele funciona, você vai pegar ele, vai botar na boca, você vai jogar ele para cima, vai jogar para um lado, você vai começar a interagir com as outras pessoas, as interações sociais também derivam daí. Até onde eu posso ir não é exatamente dessa forma, não é esse o meu foco, discutir nesse momento aqui relações sociais parentais, mas a lógica básica é que a gente tem uma maneira de abordar o mundo que vai sendo abolida ao longo do ensino formal. A maneira como a gente começa depois a aprender as coisas no ensino formal é completamente diferente dessa. Você não parte para aprender a partir de uma dúvida sua, de uma demanda sua. Então você, já no ensino fundamental, eu nem sei se chama assim hoje em dia mais, mas você já é apresentado a um conjunto de professores que diz para você aquilo que você tem que aprender do jeito que eles acham que você tem que aprender aquilo. Então você senta lá e você vai aprender uma série de regras gramaticais e você vai passar o resto da vida sem aprender isso direito, dependendo do quanto você se interessa por aquele tema. E isso pode ser dito para física, matemática, português, história, porque a maneira como essas coisas são passadas para você sempre vem dessa lógica. Assumindo que isso um dia tenha sido uma pedagogia interessante, e esse PEDOS aí está trazendo para a gente o conceito de um aprendizado infantil, o que a gente tem visto que não exatamente funciona, mas esse é papo para um outro momento. Como é que o adulto aprende? De maneira geral. E aí, por adulto, eu estou colocando adolescentes e adultos no mesmo barco, beleza? É completamente diferente. Você que está aí me vendo nesse momento, você tem uma série de interesses individuais. Alguns de vocês gostam de cozinhar, outros dão a mão para o fogão cheirar. Outros gostam de fotografia, outros gostam de informática, outros gostam de um monte de coisa. Considerando que eu estou falando especificamente para o curso de psicologia, em geral a galera tende a ser mais voltado para as humanas e levemente tecnofóbico, mas isso não é regra. Na verdade, isso é um pouquinho de regra, mas isso não necessariamente tem que ser assim. Então, independente do seu foco de interesse, eu quero que você pegue ele, para a gente trabalhar em cima dele. Como é que você resolveu aprender as coisas que você se interessa? Então, assim, eu já respondi para você. E, de novo, eu estou falando um monte de coisas que são óbvias, mas que a gente não necessariamente se atenta ao óbvio. Se eu gosto de cozinhar, eu vou aprender a cozinhar cozinhando. Se eu gosto de tocar um instrumento, eu vou aprender a tocar esse instrumento tocando. Se eu gosto de qualquer coisa, se eu estou aprendendo, se eu quero ser youtuber, beleza? Eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar fazendo vídeos, então eu quero aprender a como fazer isso. Então vocês reparem que eu passei todo esse tempo falando de coisas que vocês gostam. Eu falei de coisas que interessam a vocês. Só que o aprendizado de adultos não segue só esse padrão. Muitos de vocês iriam morar sozinhos entre aspas, pela primeira vez agora, se a gente não tivesse uma pandemia no meio do caminho. Então, se eu perguntar para vocês agora, como é que vocês alugam um apartamento? Vocês vão saber me responder?
Se eu disser para vocês agora, como é que a gente troca a resistência de um chuveiro? Vocês vão saber responder? Se eu perguntar para vocês como é que a gente abre uma conta bancária, vocês vão saber responder? Se eu perguntar para vocês como é que a gente paga imposto de renda, vocês vão saber fazer? Ou melhor, responder? E tudo que eu falei agora não necessariamente são coisas que você vai gostar de fazer. Provavelmente quando você tiver que aprender a trocar uma resistência de chuveiro, você vai estar embaixo dele. E a sua motivação vai ser tão maior quanto mais frio estiver. Porque se você tiver um calor miserável e a resistência estourar, olha, vai ser meio desconfortável dependendo da temperatura, mas ok, eu tomo um banhozinho. Agora, dependendo do lugar que você mora em São Paulo, você mora no sul e tá fazendo, sei lá, 8 graus, 6 graus, quando você está pretendendo sair de casa, assumindo que a gente pudesse sair de casa, essa troca de resistência ia ser providencial e você provavelmente ia se mobilizar para esse aprendizado. Isso é o aprendizado de adultos. Você vai aprender a alugar um apartamento quando você tiver que alugar um apartamento. Você vai aprender a fazer qualquer coisa essencialmente da vida de adulto, por exemplo, edição de vídeo. Nunca foi uma prioridade para uma galera ter que trabalhar com Zoom, com Meet, com um monte de coisas que está tendo que fazer agora. Nunca foi prazeroso para um grupo enorme de pessoas ter que lidar com informática. E várias dessas pessoas estão tendo que lidar com isso agora. Por quê? Por demanda, pura e simples. Então, se você é a pessoa menos tecnofóbica da sua casa, você provavelmente já teve que consertar computador de metade da sua família mesmo que você não soubesse fazer isso. E você aprendeu como? A partir da sua necessidade. Essa é a essência do aprendizado na vida adulta. Você coloca uma coisa na cabeça, ou por um enorme interesse, ou por uma enorme necessidade, e você vai aprender o que você tem que fazer com ela, com um enorme benefício que hoje a gente tem o Google. E por que eu fiz esse disclaimer todo? Porque é mais ou menos isso que a gente vai fazer para conduzir a nossa disciplina. É muito importante que não apenas para essa disciplina, mas para outras, eu não lembro mais em qual palestra última que eu ministrei que eu falei sobre isso, assim, aprenda apesar da faculdade. Sim, eu estou falando isso. A gente vai ter vários professores e eu não estou me colocando como se eu fosse exceção deles. Você que está me assistindo aí pode detestar o tipo de aula que eu estou dando. A didática que eu uso pode não necessariamente conversar com aquilo que você acha legal para que você aprenda. Existem pessoas que preferem métodos A, B, C e D, e isso é extremamente compreensível. O que eu quero dizer é que, inclusive, me usando como exemplo, é que a despeito da minha didática, se mobilize para encontrar algo que você ou goste ou precise naquilo que é o conteúdo que eu estou passando para você, para que você possa fazer do aprendizado algo seu, algo ativo. Então eu vou começar a passar para vocês uma série de situações, problemas, para que a partir dessas situações, problemas, vocês comecem a se mobilizar para que a partir da dúvida que elas geram, a partir do desconforto que elas geram, você consiga extrair dali um aprendizado. E isso significa que você vai ter um caminho que é consideravelmente particular. Você não vai aprender exatamente da mesma forma que os seus colegas. E eu não estou dizendo para que você não conversar com eles. Isso não faz a menor diferença para mim. O importante é que essa parte da sua mobilização individual e ativa não seja perdida. Você é responsável pelo seu aprendizado. E isso não é uma tentativa de tirar o meu corpo fora. Ao contrário, isso me dá mais trabalho. O que eu quero dizer é que aquilo que as pessoas normalmente, tradicionalmente acham que é aprender, que é eu cuspir em cima de vocês. Agora tem uma câmera no meio do caminho, como eu falei no outro vídeo. Não é aprendizagem. Mas quando você se sente mobilizado, a coisa muda. Então eu vou começar te dando um exemplo agora. Vem comigo. Então, você já deve ter ouvido falar em eletroconvulsoterapia. Só que você ouviu falar com outro nome. Você ouviu falar em eletrochoque. E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês. A gente tem que começar a tentar entender como é que funciona o sistema nervoso. Vulgo, a gente vai começar a estudar agora a microanatomia do sistema nervoso. Então a gente tem que tentar entender o funcionamento de neurônios
de outras células que compõem o sistema nervoso, além dos neurônios, que são as células gliais. Como a gente está fazendo uma lógica de ensino remoto, eu estou dando muito mais informações do que normalmente eu daria, mas eu quero contextualizar esse caminho para a aprendizagem ativa de vocês. Então, quando eu viro para vocês e falo, vocês já ouviram falar de eletrochoque, na verdade de eletroconvulsoterapia, vocês já ouviram falar com o nome de eletrochoque, e eu contextualizo agora, eu já estou dando uma cola para vocês que isso de alguma forma vai auxiliar na aprendizagem ou no aprendizado do que são neurônios e glia de alguma maneira. E por que eu estou fazendo questão de fazer isso? Porque como a gente só teve contato já há bastante tempo, assumindo que você que está vendo já foi meu aluno lá na genética, o que eu preciso pontuar aqui é que eu não estou colocando temas para discutir polêmica, longe disso. O que eu estou querendo é outra coisa. O que eu estou querendo é iniciar uma discussão a partir de algo que já está dado na literatura em termos de disputa. Então, há um grupo grande de informações que vocês provavelmente já tiveram acesso que trata a eletroconvulsoterapia de uma forma e outros tratam de outra. Que formas seriam essas? Então, não existem só essas duas. Eu gosto da frase, o binário é uma invenção humana. Então esse negócio de ligado, desligado, vermelho, verde, isso vocês entenderam? Bom, mal, isso tem um monte de explicações sociais e não é o que a gente está discutindo aqui agora, nem é o que a gente vai discutir. Eu quero algo muito mais interessante, muito mais rico, muito mais plural. O que eu quero de vocês é o seguinte, o que é a eletroconvulsoterapia? Ela é uma forma de tortura que foi utilizada durante um período muito triste da história da saúde, não só no Brasil, mas no mundo, ou ela é um procedimento terapêutico utilizado de maneira até particularmente interessante em determinadas patologias da saúde mental. Então, no resumo, o que é a eletroconvulsoterapia? Ela é tortura ou ela é um procedimento terapêutico? E é isso que eu quero que vocês, a partir daquilo que eu falei na primeira parte do vídeo, sigam. Sim. Como é que você vai fazer isso? Então, como esse é o primeiro momento que a gente vai fazer esse tipo de trabalho, eu estou conduzindo essa lógica com vocês. Então, você sabe o que é eletroconvulsoterapia? Então você vai ter que descobrir o que é eletroconvulsoterapia. A partir do momento que você descobre o que é. Aí você tem uma outra palavra-chave que você vai ter que usar aí, que é como. Então, como ela funciona? Como ela funciona, e eu dei uma cola anterior. Como ela funciona e como ela se relaciona com o neurônio e glia. Tanto para produzir, se foi o que você encontrou, a tortura, quanto para produzir, se foi o que você encontrou, terapêutica. Eu vou colocar material acessório no Classroom para vocês seguirem. Se você está vendo isso aqui pelo YouTube, você nem é meu aluno, pede nos comentários que eu coloco os links, os que são públicos, para que você possa fazer esse exercício também sem o menor problema. E lembrando, isso não é para levantar uma polêmica nem para levantar uma bandeira. Isso é para que a gente consiga juntos aprender a buscar evidências, que a gente consiga encontrar informação, para a partir dessa informação a gente conseguir guiar o nosso aprendizado. Então vai haver determinadas situações que a gente vai pesquisar isso tudo e a gente vai chegar a um sonoro não sei. Significa que eu tenho que estudar mais. Significa que eu tenho que utilizar outras dessas palavras-chave que eu acabei de falar agora. O que, como, porquê. Significa que eu tenho que consultar especialistas, de preferência mais de um. Significa que eu tenho que procurar outras fontes bibliográficas. Tudo isso está dentro desse nosso exercício sobre, de novo, a eletroconvulsoterapia. Tortura ou procedimento terapêutico. Beleza? Então, muito importante. Esse tipo de... Eu já falei isso no vídeo anterior, eu vou de novo. Você não pode congelar. Se você em determinado momento encontrar uma informação que você não consegue lidar com ela, se você não consegue avançar a partir dela, for uma dúvida que você não consegue, um termo ou uma explicação muito complexa,
Não esqueça de utilizar o grupo de monitoria, ele está ali para isso. Lá na monitoria você vai ter acesso direto comigo, com o monitor e a monitor, o Alisson e a Ana, e a gente vai de alguma forma te ajudar a passar por esse pedaço que você bloqueou. Beleza? Então fica esse o primeiro problema, a gente vai amarrando esse problema com outros e a gente vai conseguindo passar por essa parte de microanatomia de uma forma em que vocês vão me auxiliar a montar o roteiro para que eu possa, então, a partir do aprendizado inicial de vocês, montar uma apresentação que vai fazer sentido com o que vocês estão procurando. Beleza? Que a força esteja convosco.